Essa semana é marcada pela passagem do golpe de 64, o golpe militar no dia 31 de março. A polêmica nas redes sociais é se comemora ou não se comemora o golpe. Eu sou o Léo Damer, estou vereador, sou formado em Ciências Sociais pela URGS e nós precisamos aprofundar esse debate. Essa semana o governo Bolsonaro, através do Ministério da Defesa, lançou uma ordem do dia para que os quartéis comemorassem o golpe. Mas o que se comemora, afinal de contas? Talvez quem melhor definiu o que eles comemoram foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que, através de um tweet, disse que as Forças Armadas impediram o risco do comunismo que estaria entrando no Brasil. Mas será que o Brasil corria esse risco do comunismo mesmo? Aliás, os governos autoritários sempre criam um inimigo externo para alimentar a paranoia do povo e justificar as barbáries. É sempre o comunismo, o terrorismo, alguém que o governo escolhe como inimigo. Mas o Brasil não corria esse risco. O presidente na época era João Goulart, o Jango. O Jango era alinhado com Leonel Brizola e herdeiro político de Getúlio Vargas. Não era um comunista, era um trabalhista e um nacionalista. Aliás, o que o Jango queria era desenvolver o capitalismo brasileiro, mas com a autonomia do Brasil. Jango era um nacionalista e só o que ele fez foi propor as reformas de base. Reforma agrária, reforma eleitoral, reforma bancária, reforma urbana e reforma educacional. Mas era demais para a elite da época. Mas eles deram o golpe em 64, destituíram o presidente e quase 5 mil políticos eleitos pelo povo tiveram os mandatos cassados. E o mais irônico é que eles chamaram esse movimento de Revolução de 64. Mas será que era uma revolução? Segundo o dicionário, revolução é uma transformação radical que transforma as estruturas. Mas transformaram alguma coisa? Na verdade, não. A elite continuou sendo elite com as mesmas benesses. E o povo que tinha ganhado algumas vantagens no período anterior com Getúlio Vargas não ganhou praticamente nada. O que mudou foi o tratamento. Sem a democracia se instaurou um regime de terror de Estado. Foram mais de 600 pessoas mortas ou desaparecidas, inimigos políticos. Mais de 10 mil pessoas foram torturadas nos porões da ditadura. Mais de 10 mil pessoas se exilaram e mais de 50 mil pessoas foram presas só nos primeiros anos. Mas voltando ao Twitter do vice-presidente Mourão sobre o risco do comunismo. Se o Brasil não corria risco do comunismo, ao menos os militares, naquele período de 25 anos, preservaram o interesse nacional? Não. Na verdade, os militares brasileiros e a elite atuaram como uma força auxiliar ou como capacho dos americanos. Em 31 de março de 64, um porta-aviões americano estava na costa brasileira esperando para intervir se fosse necessário. Um áudio vazado anos depois do presidente Lyndon Johnson, onde ele diz: temos que ficar em cima do Goulart e nos expor se for necessário, ou seja, uma completa cooperação entre os militares brasileiros e o governo norte-americano. E depois a cooperação entre oficiais brasileiros e americanos que ocorreu durante toda a ditadura militar, com a Escola das Américas e com a Operação Condor, que teve ações clandestinas em todos os países da América Latina. 64 foi um vergonhoso episódio da história do Brasil de entreguismo da soberania nacional pelos militares para o interesse norte-americano. E disso até hoje o Brasil ainda não se livrou. Em 2016, um novo golpe com participação americana. O impeachment sem crime de responsabilidade de Dilma Rousseff foi um golpe, sim. O Brasil tinha descoberto os campos do pré-sal e se tornou um dos maiores exploradores de petróleo do mundo e criou um sistema onde os americanos não controlavam. Bastou a presidente Dilma cair que semanas depois eles mudam o sistema de partilha para um sistema onde as empresas americanas poderiam participar e controlar o processo. A participação americana nesse processo fica comprovada por Edward Snowden, um ex-agente da CIA, que revelou que o Brasil foi o país mais espionado pela inteligência americana e a Petrobras a empresa mais espionada. O telefone pessoal de Dilma Rousseff, do seu avião e do seu gabinete foram grampeados. Ou seja, o Brasil estava sendo acompanhado e monitorado de perto pela inteligência americana e este golpe beneficiou as petrolíferas americanas. E agora ficou comprovado a farsa da Operação Lava Jato e a sua relação com o Departamento de Justiça americano. A partir da operação da Polícia Federal, a Operação Spoofing, e dos áudios e textos de Telegram da Vaza Jato, fica comprovado que os promotores de Curitiba e o ex-juiz Moro tinham uma relação direta com o Departamento de Justiça americano, esconderam provas e forjaram a acusação
que levou Lula, que iria ganhar a eleição de 2018, para a cadeia. Moro se torna ministro de Bolsonaro e os dois vão juntos visitar a CIA. Ora, um presidente brasileiro visitando um departamento de investigação dos Estados Unidos, na verdade é que inicia aí um ciclo de subserviência, o Brasil de joelho aos interesses dos Estados Unidos. A verdade sobre o tweet de Mourão é que o Brasil nunca correu o risco do comunismo, nem lá em 64, nem nos 13 anos dos governos do PT de Lula e Dilma. O verdadeiro inimigo do interesse nacional e da soberania é os Estados Unidos. E os militares golpistas de 64 e esta parte dos militares que estão com Bolsonaro são inimigos do interesse nacional.